Maravilha. Mais um podcast hoje. Acho que é a primeira ou a segunda vez aí que a Coinbase está sendo escutada pelo Brasil. Tive a honra de fazer o convite e a Coinbase Latam aceitou o convite, então estou muito agradecido. Muito obrigado, Fábio, por ter aceitado. A gente vai passar aqui um pouquinho, então, pela história da Coinbase e também quais são as visões da Coinbase pelo Brasil. Acho que é um episódio que vai virar a chave aqui da mídia brasileira e também preparar um pouquinho como vai ser o Blockchain Festival no meio do ano. Eu acho que muitas empresas internacionais estão vindo aí e a Coinbase com certeza é uma opção primária aí de todo usuário de cripto. Então vamos lá, Fábio. Se quiser contar um pouquinho da sua história aí, você passou por grandes empresas, né? Uber, PicPay. Acho que faz total sentido aí você dar uma introdução sua. Obrigado também pelo espaço, pelo convite, Vitor. E, bom, contando um pouquinho aí também, acho que da minha trajetória, como é que eu cheguei aqui e nesse momento também, nessa carreira dentro de cripto, acho que para mim tem dois momentos marcantes, assim. Acho que o primeiro, quando eu estava estudando nos Estados Unidos, isso já quase me formando em 2013 e finalizando um mestrado na Califórnia, veio um colega brasileiro que me falou na primeira vez de Bitcoin e super entusiasmado com a tecnologia, com o potencial. Na época, para mim, obviamente, tudo muito novo, mas foi o primeiro aquele chamariz ali para começar a acompanhar mais de perto e quando despertou essa minha curiosidade também sobre a tecnologia que eu passei a acompanhar desde então. Eu acho que um outro momento importante dentro da minha trajetória, que também tem acho que uma etapa importante para onde eu estou hoje, foi a minha experiência na Uber também. Fiz parte do time que lançou e expandiu a Uber no Brasil. E acho que eu tirei daquela experiência foi como a tecnologia pode impactar de forma concreta e positiva a vida das pessoas. Obviamente, outro tipo de tecnologia. E daí, lá em mais ou menos 2020, 2021, eu estava no momento refletindo o que eu queria para a próxima etapa aí da minha carreira e quais tecnologias poderiam impactar mais aí o mundo nos próximos anos. E foi quando, de fato, ali eu decidi focar em cripto, então nessa nova jornada, nessa nova etapa da minha carreira, com uma Que ano é isso, tecnologia. Fábio? Isso foi ali, acho que algum momento ali em 2021, que eu estava de fato ali Legal. refletindo sobre isso, pensando qual é que seria o caminho a seguir ali como uma próxima etapa. E eu acho que, de novo, né, acho que o que me encantou em cripto foi de fato como pode ser uma evolução da internet, possibilitando mais acesso à propriedade de forma digital para as pessoas em qualquer lugar do mundo. E eu acho que com isso, daí, ligando também com a nossa missão, podendo dar mais liberdade econômica para milhões de pessoas no mundo. Então, esse foi um pouquinho Sim. da minha trajetória, e a Coinbase, obviamente, fez muito sentido dentro disso, né? Porque, de fato, vem sendo a empresa que vem liderando essa indústria nos Estados Unidos, começou como uma exchange. A Coinbase tem uma visão mais ampla sobre a tecnologia e como ela pode evoluir nos próximos anos, ampliando casos de uso. E acho que e junto a isso aí também para quem acredita numa combinação de oferecer o melhor produto criptonativo, mas também a opção mais segura para as pessoas nessa jornada, foi o lugar aí natural aqui para mim estar. E Uhum. dentro disso também, só para finalizar, também acho que o meu objetivo dentro dessa jornada onde eu estou hoje é que a gente possa, de fato, aumentar a liberdade econômica através de cripto para milhões de pessoas na América Latina. E acho que a gente está começando. Nos últimos anos aí a gente lançou a operação no Brasil. Um outro mercado que eu estou envolvido também é o Canadá também, que então a gente tem tido um crescimento legal. E quem sabe, eu acho que ao longo desse ano e dos próximos anos a gente possa expandir a nossa presença para outros países na América Latina também. Com certeza. Acho que a Coinbase ela tem muitos serviços, né? Ela presta muitos produtos, compete com quase todo mundo e ganha muito mercado. Então tem custódia, tem exchange, tem várias coisas aí que ela oferece para o Brasil, pro Brasil e para o mundo. E para entender assim qual é o valor, né? O que significa Coinbase, qual é a missão da Coinbase, por que ela está querendo vir para o Brasil. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a América Latina no geral, mas queria entender um pouquinho a história da Coinbase. Bom, acho que a empresa começa lá em junho de 2012, fundada pelo Brian Armstrong. O Brian, que era, naquela época, tinha recém saído do Airbnb como engenheiro, e ele se cadastra, então, no Y Combinator, e recebeu lá um aporte de capital
de mais ou menos $150 mil. Naquele momento também tem uma outra pessoa importante dentro da nossa trajetória, que é o Fred Ashram, que ele era um trader do Goldman Sachs e se junta também à empresa a partir de um post escrito pelo Brian no Reddit também. Então, acho que ali é bem o momento embrionário da empresa e aí em outubro de 2012 a Coinbase, de fato, ela é lançada como um serviço que vai possibilitar as pessoas a comprar e vender Bitcoin através de transferências bancárias, que naquela época era uma novidade, algo bem importante. Então, e ela já nasce, então, com essa missão, acho que muito ligada também aí aos princípios de Bitcoin e fundada também para poder trazer mais liberdade econômica no mundo através de criptoativos. Então, acho que esse é o início dela também. Eu acho que a partir de então, acho que o nome, sim, ela tem aí um componente importante para a gente visa e se posiciona como sendo a empresa que melhor oferece soluções dentro desse universo de cripto e a mais segura também entre as exchanges, numa missão que eu estou sempre reforçando isso, de no longo prazo aumentar a liberdade econômica do mundo. Então, acho que esse é o grande norte, é a missão que a gente trabalha aí todos os dias, numa crença também de que a gente pode trabalhar aí para através de cripto, atualizar aí uma tecnologia de serviços financeiros que ela é antiga, né, do século passado, muitos sistemas aí legados e que pode ser criado aí um futuro através de blockchain e de cripto muito mais eficiente e que ofereça acesso a melhores produtos para as pessoas ao redor do mundo de novo. Assim. Então, a gente tem uma série de benefícios também que quando a gente compara da tecnologia em relação aos serviços financeiros tradicionais, e acho que isso ainda se torna ainda mais importante em países com baixa liberdade econômica. Então, acho que alguns desses benefícios. Cripto é uma tecnologia que ela é global, ela é digital, é descentralizado, baseado em regras transparentes também. Acho que o próprio exemplo do Bitcoin, né, que a gente conhece essas regras a partir do white paper, sabe que tem um número limitado também de ativo, quais são as regras também para poder trazer oferta de novos ativos. Então, acho que as coisas são muito mais transparentes e eu acho que à medida que essa tecnologia for ganhando escala, ela vai trazendo benefícios para as pessoas ao redor do mundo, pessoas que podem estar num país com muito menos liberdade econômica, lugares onde tem governos autoritários, pode ter também aí um banco central com uma política monetária muito menos disciplinada, e a partir daí também essas pessoas podem ter acesso também a um tipo de produto e serviço que elas entendem e conhecem e que confiam muito mais. Então, acho que esse é um pouco do que a gente acredita, e dentro dessa visão também, né, de que essa infraestrutura ela tende a ir muito mais a um caminho on-chain para poder suportar também que novos desenvolvedores também consigam seguir criando soluções on-chain para que o on-chain possa ser o novo online. Então, acho que tem um caminho longo, a gente está ainda em etapas iniciais dessa jornada, mas a gente acredita muito que tem um papel importante para construir dentro dessa evolução e disseminação também de cripto e de blockchain. Com certeza. E, de novo, essa posição transnacional da Coinbase, né, acaba fazendo com que a ponte entre o Web 2 e o Web 3 se torne uma coisa muito mais fácil. Exatamente porque essa questão transnacional, ela acaba envolvendo também a instituição e também essas empresas exchange cripto nascendo, né? E já que você falou dos tipos de produtos, vamos pular um pouquinho para frente e falar um pouco de ETFs, então. Na dinâmica do mercado recente, do jeito que está acontecendo, né? Praticamente 90% das negociações e da custódia desses bitcoins em ETF são ali cuidados pela Coinbase, né? E qual é a sua visão sobre isso? Como que a Coinbase trata esse assunto e essa concentração? Talvez, como que você vê essa concentração de ETFs e cuidado de ETFs dentro da Coinbase? Boa, acho que esse foi um marco muito importante aí desse ano, a partir da aprovação do ETF de Bitcoin Spot. E como você bem falou, Vitor, hoje a gente é a custodiante de escolha dos principais e maiores asset managers que estão envolvidos dentro desse produto. Então, 8 dos 11 ETFs nos escolheram como esse custodiante de escolha, e para nós isso reforça, eu acho que esse posicionamento de ser
o agente mais confiável e com a maior reputação de segurança também dentro dessa indústria. Não é à toa que players aí também como Grayscale, BlackRock, ARK e outros também optaram e escolheram a Coinbase como a custodiante para garantir a segurança desse canal de investimento para os seus usuários, né? Então, de fato, acho que para nós foi um marco muito importante para a indústria, porque acho que mostra um caminho de um produto cripto regulado, aprovado pela SEC, que dá, acho que, um acesso maior a uma parte muito grande da população global, mas obviamente mais concentrado nos Estados Unidos, que está acostumado a fazer os seus investimentos através do seu agente financeiro, do seu financial advisor, e seguir essas orientações. O financial advisor ele passa a ter um produto que está dentro do seu portfólio padrão para poder estudar, conhecer mais a fundo e também ofertar para a sua base de clientes. Então, acho que tem um ganho muito grande aí dentro disso. E para a Coinbase, eu acho que também tem um ganho disso, de ser essa opção de escolha que ela reforça o caminho que a gente seguiu ao longo da última década, de investir em compliance, segurança, a tecnologia de ponta dentro dessa indústria, que reforça também um pouco que esse caminho tem feito sentido também. E, por fim, eu acho que também uma maturidade da classe de ativos, né? Então, a gente poder estar num momento em que a SEC regula essa classe, permite também com que bilhões de dólares de novo capital entrem dentro da classe de ativos. Não é à toa também que a gente vem percebendo aí também essa valorização de Bitcoin ao longo do ano. À medida que tem de fato aí, eu acho que um pool de mais ou menos aí seus 58 trilhões de dólares em ativos sob gestão nos Estados Unidos, e a gente começa a ver um pequeno percentual disso sendo aí alocado dentro dessa classe de ativo, muito pouco ainda, mas se a gente olhar para um horizonte de daqui a 5, 10 anos, à medida que esse percentual possa ir aumentando, acho que o impacto disso tende a ser muito grande também. Então, acho que foi um marco bem importante para todo mundo que está envolvido aí dentro desse ambiente e para a gente um motivo de orgulho por estar tão presente dentro desse momento. E com relação à ETF do Ethereum, como que a Coinbase está vendo isso? A gente segue acompanhando de perto, assim, nada para ser dividido agora, mas obviamente que a gente está super curioso também, vem conversando também com esses grandes players sobre como participar e construir soluções para isso, mas acho que ainda está muito num campo ainda de construção e nenhuma expectativa concreta assim de prazo, mas otimistas também. Acho que é um próximo passo também de um outro produto regulado também, que possa ser pela SEC, dando acesso também a pessoas que acho que é um caminho natural, né, Vitor? As pessoas começam a se interessar por cripto através de Bitcoin, que acho que é um ativo muito emblemático. À medida que vão entendendo mais de Bitcoin, Ethereum acaba sendo a próxima tecnologia, a próxima rede aí também que gera mais interesse, tem um caso de uso muito concreto também. E depois eu acho que a ideia é que as pessoas vão entendendo esses primeiros ativos e ficando curiosas para entender outros ativos, outras aplicações. Então, acho que é um caminho natural aí também de evolução. E com relação aos ETFs formados na Europa, a gente está falando bastante dos Estados Unidos, né, das Américas. Como que a Coinbase vê o mercado europeu? Teve agora a Paris Blockchain Week, provavelmente a Coinbase vai estar lá, estava lá no caso. Como que vocês estão enxergando esse mercado? Não falando de ETF especificamente, mas a Europa é um mercado, sem dúvida, para a gente muito importante. Foi o nosso primeiro passo de internacionalização foi na Europa, quando a gente começou com a operação alguns anos atrás já no Reino Unido. Hoje em dia a gente tem uma operação bem importante nos principais países da Europa e é um mercado que ainda para a gente hoje são mercados bem importantes e que seguem sendo aí uma fonte importante de crescimento para a Coinbase, principalmente nesse olhar internacional. Eu acho que a Europa tem tido um desdobramento importante, que depois vale a pena a gente tocar em algum outro momento, também regulatória, né? A própria discussão do MiCA, que eu acho que foi um tema também de avanço dentro de regulação global de criptoativos, ela dá um arcabouço também que dá segurança e um caminho para todo mundo aí que está querendo
ter essa participação séria, compliant e de muita segurança também para todo mundo que está envolvido. Então deu muita transparência para isso. Então acho que a Europa tem sido um mercado em alguns aspectos mais avançado, inclusive, do que os Estados Unidos, inclusive no aspecto regulatório, mas e que vem sendo também se consolidando como um mercado de muita oportunidade de adoção de cripto também e de crescimento da nossa frente de expansão internacional. Sim. Agora, falando um pouquinho, antes de entrar no tema Brasil e Latam e tal, vamos falar um pouquinho do aspecto internacional. Como você disse logo no começo, você também cuida do Canadá, né? E no aspecto regulatório do Canadá, eu tenho visto que um problema, talvez não seja um problema, seja mais uma opção deles, né, de regular de uma forma bem rígida, né, criptoativos, inclusive colocando requirements para capital e required minimum capital. E como que você tem visto isso? Como você tem lidado com isso com relação ao Canadá? Acho que, no geral, e até um bom momento para a pergunta, na semana passada a gente teve a aprovação do nosso registro junto ao regulador no Canadá, a OSC. Então, hoje a gente é a maior empresa global cadastrada no Canadá. Foi um trabalho também longo, de muito tempo, assim, também de longos e longos meses de conversa, debate junto ao regulador e todo mundo que está envolvido lá também. E para a gente, mais um motivo de orgulho, né, de ter um mercado tão importante como é o caso do mercado canadense, e que a gente possa também, através de um debate constante, eu acho que esse tem sido aí uma tona e uma característica de alguns reguladores no mundo, como é o caso do Canadá, como é o caso do Brasil, como é o caso também que a gente vê em outros mercados, como em Singapura, por exemplo, e também na Europa, como eu já tinha comentado, de ter uma regulação pelo debate, entendendo que é uma tecnologia nova, que todo mundo que está querendo participar de uma maneira séria quer garantir a segurança dos usuários, dos investidores, mas que também tenham regras que garantam também as características principais dessa indústria, que é uma indústria de inovação. Então não adianta simplesmente colocar o mesmo arcabouço regulatório num sistema tradicional para um sistema, uma tecnologia nova, como é o caso de cripto. Então, esse foi um marco bem importante. O regulador no Canadá também a gente veio conversando, debatendo e chegou e também aí num formato que faz sentido, numa regulação que tem vários pontos positivos também, que mantém as características e a possibilidade de inovação na tecnologia, enquanto também tem requisitos importantes também de segurança para os usuários. E a gente acredita que esse marco no Canadá, que através dessa licença, dessa regulamentação, ela acaba favorecendo a indústria como um todo, né? A gente tem acho que um arcabouço regulatório mais claro para poder atuar, o usuário tem mais clareza sobre isso. Acho que tem uma série de possibilidades, sejam de parcerias, de novos produtos, que todo mundo fica mais seguro para poder lançar também nesses mercados. Então, acho que o Canadá se posiciona também como na frente, inclusive dos Estados Unidos, que está mais atrás também desse debate hoje, em vários aspectos. Então, acho que super louvável. Faço já um avanço aqui também para um comentário também sobre esse momento que a gente tem em relação a SEC nos Estados Unidos, porque acho que tem tido aí também, acho que um outro tipo de postura, né? Acho que a SEC tem tido o que a gente chama uma regulação por enforcement, pelo atrito, pelo litígio, e que acaba causando muito mais insegurança, e não é o caminho que a gente acredita. A gente, inclusive, nas discussões nos Estados Unidos, a gente vem pedindo para a SEC e para todos os agentes envolvidos mais clareza regulatória. Então, a gente está aberto a conversar, a debater, mas, acima de tudo, a gente precisa de um cenário mais claro regulatório nos Estados Unidos, que muito possivelmente passa também por uma aprovação e um projeto de lei no Congresso, que vai dar também um pouco mais de clareza sobre esse processo. Mas, então, essa é uma diferença do que a gente tem visto. Nos Estados Unidos, uma regulação por litígio, e outros mercados do mundo, como o Brasil, como é o caso do Canadá, como é o caso de outros países que a gente está presente, essa construção a partir do debate e de uma visão positiva sobre a tecnologia. Sim, acho que você falou perfeito. O Brasil ele traz uma flexibilidade muito grande para trabalhar com os reguladores e com a instituição financeira e também com esse novo mercado que ainda
não podemos falar que é uma instituição financeira, mas tudo indica que a gente vai acabar se tornando, vai acabar tomando esse caminho, né? E eu acho que tem esse, é, esse ponto positivo de que o regulador brasileiro, principalmente o Bacen, CVM, ela está disposta a conversar, né? Na Blockchain Festival eles vão estar lá, eles vão dar palestras. Eu não sei se isso acontece com todos os países. Eu sei que na Europa isso é um pouco mais difícil de acontecer, eles são um pouco mais retraídos, mas a gente vê que na Paris Blockchain Week teve ali alguns reguladores interessantes conversando e falando sobre o mercado de digital assets, né? E no Brasil eu acho que não pode ser diferente. A inovação ela tem que estar pelo âmbito tanto do regulador quanto da empresa que tá invadindo, no caso, o mercado, né? Ou explorando o mercado. E com relação a esse ponto, o que o Bacen, por exemplo, recebeu o prêmio de melhor Banco Central de 2024, é um prêmio bem interessante, e eu acho que o principal ponto que foi levado em consideração é o Drex, né? Como que a Coinbase enxerga o Drex? O que vocês veem como positivo e o que vocês podem extrair do Drex? Acho que antes de entrar no Drex, o seu ponto, concordo muito com ele, que acho que o Banco Central do Brasil ele tem, acho que ele tem se aproximado muito dos eventos, de stakeholders da indústria, criando esse espaço para debate. Acho que o próprio exemplo que a gente tem seguido no processo regulatório no Brasil ele ilustra isso. Então, a última etapa mais importante que a gente passou no processo regulatório no Brasil foi uma consulta pública onde o Banco Central dividiu 38 perguntas e temas que eles gostariam de entender mais para evoluir na regulamentação de cripto. Então, eu acho que isso por si só mostra uma postura de curiosidade e de interesse, de fato, em não só a partir da sua visão, mas entender a visão de outras perspectivas, de quem está mais tempo dentro dessa indústria, ou de quem está mais tempo em outra indústria, pode ter uma outra perspectiva. Então, sim, de fato, acho que é uma postura muito diferente e louvável, de fato, para como regular com um olhar de aprendizado e construção. E a gente participou dessa etapa, a gente submeteu a nossa visão e resposta para esses 38 temas, e agora a gente está aguardando os próximos etapas também desse processo regulatório. Essa resposta da Coinbase, ela foi pública? Foi Quer dizer, pública. A gente está no próprio site do Banco Central, tem um link onde tem todo mundo que participou. Você pode ter acesso, e quem quiser possa ter acesso, à resposta de todos os agentes, pessoas interessadas que colocaram, que a gente fez um trabalho bem detalhado e minucioso para trazer a nossa visão também sobre o tema. Então está disponível para todo mundo que tem interesse também. Mas avançando para o tema do Drex, eu acho que o Drex ele é um outro exemplo dessa visão aberta à inovação do Banco Central, né, que passa, nos últimos anos pelo menos, passa por PIX, que a gente sabe bem a importância que isso teve e tem no Brasil, Open Banking, um outro grande tema, e o Drex, que basicamente é também esse espaço de como a tecnologia blockchain pode trazer mais eficiência, qualidade e segurança para o sistema financeiro aqui no Brasil. E então hoje a gente não está participando desse grupo de estudo, desse grupo de trabalho. Normalmente quem está mais envolvido são agentes do sistema tradicional, principalmente, embora tenha alguns players nativos também de cripto participando, mas a gente acredita muito no potencial, está curioso também para saber desdobramentos, como isso vai beneficiar o mercado brasileiro, e à medida também que a gente for participando e acompanhando isso, pode ser que também a gente tenha uma contribuição, uma participação mais direta, mas de qualquer maneira a gente vê com muito bons olhos mais esse exemplo do Banco Central abraçando tecnologia, e nesse caso nos interessando muito que é a tecnologia blockchain para trazer melhores serviços aqui no Brasil. Legal. Agora voltando para a Coinbase, a gente já falou um pouco da missão e também do seu histórico, né? Eu acho que seria interessante a gente falar sobre, primeiro, a Coinbase ela é uma empresa de capital aberto, né? Cadastrada na Nasdaq e possui. Eu queria entender como que é a governança da Coinbase, como que acontece, quem participa do board, esses detalhes que eu acho que só você aqui vai conseguir dar pro público.
Esse caminho assim de, bom, só para quem possa não saber, a Coinbase ela é a maior crypto exchange dos Estados Unidos e é a única também global que está dentre as crypto exchanges listadas na bolsa Nasdaq e listada em bolsa nos Estados Unidos. Então acho que isso por si só, obviamente que para a empresa escolher esse caminho, ela tem que ser uma empresa que está disposta a um nível de escrutínio, de transparência, de visibilidade sobre a forma que opera e sobre os seus resultados financeiros, que é acima do que a gente vê no mercado. Não tem outra empresa nesse nível de escrutínio assim. Então, foi uma decisão que a empresa tomou lá atrás. Então, a gente abriu capital também em 2021 e obviamente que vem acho que ano a ano também apresentando, quarta a quarta, apresentando os resultados. O mercado também, acho que é um processo interessante esse, na medida que é uma empresa de capital aberto, ainda mais sendo a primeira de uma indústria, porque vem junto com isso o mercado entendendo mais o seu negócio. E isso é um processo que não se dá de um dia para o outro. É cada quarter analistas entendendo o seu resultado, fazendo perguntas, entendendo como é que os diferentes ciclos do mercado operam, diferentes produtos. Eu tive uma experiência similar, para desviar um pouco, na época da Uber, e também acompanhei um pouco como o mercado foi acompanhando, entendendo mais o modelo de negócio, e tenho visto da mesma forma aqui na Coinbase também, que a cada quarter também a gente vê, acho que o nível de acompanhamento evoluindo e as pessoas entendendo mais sobre o nosso modelo de negócio. Mas isso por si só, ela nos demanda que todos os quarters a gente tenha que estar divulgando o nosso resultado, divulgando os nossos, auditando com empresas as mais respeitadas do mundo, os resultados financeiros, balanço, forma de operar, e fora o escrutínio todo do mercado olhando na vírgula a nossa performance. Você pode falar quem é a empresa que estava por trás dessa auditoria? Agora eu faço um follow-up contigo. Eu sei que teve uma mudança. Eu estou na dúvida agora entre dois nomes, só para não falar o nome errado. Mas é uma dessas das Big Four nossas conhecidas aí também que costumam fazer. E eu acho que esse, então, acho que é o processo que a gente escolheu aí todos os tempos. Fora isso, a gente, isso é uma escolha também da Coinbase de longa data, e como a gente quer se diferenciar, a gente coloca proteção do usuário como a principal parte dentro da nossa missão, acima de qualquer ganho de curto prazo também. Então a gente investe ao longo dos anos e vai seguir investindo em medidas de segurança para manter que a gente siga sendo aí a opção mais segura para os usuários. Então isso quer dizer, por exemplo, que a Coinbase não pode ter uma corrida ao banco, que nem a gente já viu em outros momentos e outras exchanges. Assim, os usuários dos ativos, eles estão sempre numa relação de 1 para 1. Se o usuário depositou R$100 ou $100, aqui vai ter R$100 ou $100. Então tem sempre essa relação de 1 para 1 e sempre implementando o que tem de mais avançado dentro aí de criptografia para garantir a segurança também. Fora isso também, acho que todos os processos de Know Your Customer que são aplicados no mundo em finanças tradicionais, a gente aplica, e além disso, a vantagem também é a transparência e os ganhos de Know Your Customer relacionados a cripto também. Então, acho que vai colocando em uma série de camadas que trazem muita segurança também, e obviamente que a gente tem orgulho, por mais que a gente tenha aí também essas nossas discussões e essa busca regulatória de mais clareza com a SEC, a gente também tem orgulho de estar cumprindo e ser a única empresa que cumpre os padrões da SEC para poder ter o capital listado também, como a gente tem na Bolsa Nasdaq. Então tem uma série de requisitos aí que para a gente são muito, muito importantes e que fazem parte dessa nossa trajetória de ser a exchange mais segura nessa jornada das pessoas dentro desse universo cripto. Maravilha. E agora, quantos funcionários mais ou menos a Coinbase tem? E em quais geografias vocês estão? A Coinbase hoje tem em torno de 3.500 funcionários no mundo. Então é uma empresa que, acho que até pode dizer que a gente tem uma estrutura enxuta pelo tamanho de empresa, e tem uma crença muito grande dentro da Coinbase no que a gente fala de densidade de talento. Então garantir que a gente tenha as melhores pessoas nos lugares certos aqui, à medida que a nossa missão é uma missão que não é fácil de trazer mais liberdade econômica para 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, de fato, a gente acredita muito que a gente precisa ter as melhores pessoas nos lugares certos.
E hoje a gente está presente aí em mais de 50 países, se eu não estou enganado, e hoje os países prioritários que a gente tem são o que a gente chama dos Go Deep Markets, mercados que a gente vai mais a fundo. Então, além dos Estados Unidos, tem em torno de 10 países que são os países que a gente tem times dedicados localmente para desenvolver produto, para se relacionar com os reguladores, para entender as necessidades dos usuários. O Brasil é um desses países que a gente chama de Go Deep. Então, aqui a gente tem um time de engenharia, de produto, de negócio, algumas pessoas de marketing, de compliance, jurídico, de prevenção à lavagem de dinheiro, fraude, de fato, porque é um mercado que a gente acredita no potencial dele para a empresa, dentro dessa nossa missão de chegar a 1 bilhão de usuários no mundo. Então, já linkando aqui um pouco mais para o Brasil, então, o Brasil é um país que tem, sabemos bem, mais de 200 milhões de pessoas, uma população jovem, que está mais acostumada que outros países a interagir com cripto. Então, até quando você pega dados da Chainalysis, por exemplo, acho que o Brasil estava no último ranking, estava em 9º lugar. Então, a gente vê uma adoção natural para tecnologia de serviços financeiros e cripto dentro disso. E hoje o próprio histórico do Pix também. Sem dúvida, acho que tem uma aptidão natural para isso. Então, o Brasil é um desses países onde a gente tem um time local que está desenvolvendo e melhorando o produto da Coinbase para endereçar as necessidades do Brasil dentro dessa visão da gente se consolidar como a principal crypto exchange aqui do Brasil. Então, a gente até tem, inclusive, agora, está no momento que a gente está com algumas posições em aberto. Então, quem quiser também entrar aí no nosso site de carreiras vai encontrar algumas posições para se juntar também a essa nossa missão e ao nosso time. Bem legal. Eu acho que vou falar um pouco aqui sobre mim agora, né? O pessoal do público já me conhece. Eu sou especialista em compliance, eu formado em Direito, e estou fazendo um mestrado aqui na França. Acho que a maioria já sabe mais ou menos um pouco a minha história. Então, acho que a próxima pergunta, estou explicando isso, por que eu vou fazer a próxima pergunta, né? Como que é formado o time de compliance de vocês no Brasil? E você tem a ideia mais ou menos de quantas pessoas hoje? A gente tem um time de compliance e uma estrutura de compliance, primeira camada, uma camada global. Então, toda a nossa estrutura, processos, imagina que a gente tem que estar garantindo a aderência com os principais processos de compliance dos principais reguladores do mundo. Então, uma camada que a gente utiliza muito tecnologia, que sirva a todos os mercados globalmente, e em cima disso a gente tem que ter times locais para garantir que aqueles requerimentos também que são específicos de algum mercado estão sendo atendidos também. Então, acho que isso até traz, um nível de segurança ainda maior, né, do que muitas vezes a gente acaba vendo, porque a gente tem essa camada que está olhando o que tem de mais eficiente e que funciona mais numa camada global, olhando para esses principais reguladores do mundo, e daí tem uma camada local de estrutura, processos e tecnologia para garantir também essa aderência aos requisitos de cada um no país, como é o caso do Brasil também. Então, acho que esse é um pouco da maneira que a gente se organiza. Então, hoje, inclusive, a gente tem uma posição aí, tem time e tem posição em aberto aqui também agora, para reforçar ainda mais essa nossa estrutura aqui. A gente também está bem atento também ao desdobramento regulatório que está tendo nessas discussões do Banco Central, que eu acho que vai trazer ainda mais clareza, né? Até para a gente entender se o nosso formato de atuação hoje ele vai precisar ser adaptado ou não a partir dessa nova regulação. O nosso objetivo num país como o Brasil é estar 100% aderente ao que é demandado aqui também pelo regulador local, e essa é a nossa forma de enxergar as coisas e de atuar. Acho que até para evitar, né, situações, a gente viu aí nos últimos anos umas empresas importantes sofrendo com crises em relação à compliance, à prevenção à lavagem de dinheiro, às sanções, e esse não é o nosso caminho, né? O nosso caminho é um caminho para garantir um sistema que funcione, que dê segurança para todo mundo, para os usuários e também para os reguladores. E falando de compliance, agora entrando no tema que eu acho que
Todo mundo vai se fazer essa pergunta, né? Como que anda o relacionamento com a Coinbase e a SEC dos Estados Unidos, a SEC dos Estados Unidos, e dentro dos limites que você pode fornecer, quais são as respostas aqui para quem for escolher a Coinbase, né? Sabendo que tem esse processo regulatório correndo lá nos Estados Unidos, o que ela pode esperar para o futuro aqui no Brasil e para o mundo, né? Para ela escolher a Coinbase. Acho que falando até um pouquinho do Brasil aqui, para talvez seja interesse à audiência. Assim. Então, para quem está entrando ou quem já está nesse mundo cripto, poder estar com a empresa que é a líder nos Estados Unidos ao longo da última década, conhecida como a empresa mais segura dentro desse universo. Não é à toa que grandes players aí como BlackRock, Grayscale, entre outros, escolhem fazer a custódia dos seus ativos com a gente. Tem a interface mais fácil e simples do usuário iniciar nessa jornada. Então, hoje a gente trouxe para o Brasil o mesmo produto que o usuário nos Estados Unidos utiliza. Então, com 200 ativos, mais de 200 ativos digitais disponíveis, capacidade para poder ter funções que remunerem o usuário à medida que ele está aprendendo e desenvolvendo atividades dentro de cripto. Ativos como o SDC, que é uma stablecoin que a gente tem a parceria global com a Circle, que oferece, inclusive, uma recompensa aí em torno de 5% ao ano para quem tem só ter com essa forma de ter um hedge em relação ao dólar, de um dólar digital. Produtos como staking, que também remuneram só para você estar colocando o seu ativo para poder garantir operações dentro de blockchain. Então, acho que é uma primeira e segura porta de entrada dentro desse universo cripto, com o player que se consolidou como a principal empresa nos Estados Unidos e que a gente está nesse momento agora de expandir para os principais mercados do mundo, e o Brasil é um desses mercados prioritários. Então, acho que esse é o produto que a gente trouxe para o Brasil. A gente ainda está com esse nosso time local aqui sempre em contato com os usuários para entender como a gente pode ainda melhorar, avançar e trazer soluções que enderecem ainda mais as necessidades locais do país, mas em cima dessa plataforma global que tem funcionado bem para mais de 100 milhões de usuários. E no Brasil, eu sei que, por exemplo, tem a oferta custódia, né? A Coinbase também tem essa concorrência com outras, como a BitGo, a Fireblocks e outras empresas aí. E como que tá essa solução da Coinbase dentro do Brasil de oferecer custódia? E a gente tem 3 verticais de negócios principais. A mais conhecida, que é o nosso negócio de varejo, do retail, que é onde o usuário final consegue comprar, vender, e todos esses produtos que eu comentei, fazer staking, adquirir o SDC, entre outras funções também. Tem uma outra vertical, que é a nossa de soluções institucionais. Aí que entra a solução de custódia, aí que entra a opção do Coinbase Prime. Coinbase Prime permite que grandes instituições financeiras, ou pequenas também, consigam fazer compra e venda também de ativos digitais, seja para seu consumo próprio, das suas operações de tesouraria, ou para oferecer para os seus usuários. Então, um exemplo disso, a gente tem grandes bancos no Brasil, que a gente tem conversas para ofertar cripto para os seus usuários a partir da tecnologia da Coinbase, seja de custódia, seja porque a compra e venda do ativo vai se dar na nossa plataforma. Então, muitas vezes o usuário pode até não saber que ele vai estar usando uma infraestrutura da Coinbase, mas ali por trás então, tem a nossa tecnologia em parceria com algum grande banco, alguma fintech. Então, essas são soluções que hoje já estão presentes no Brasil e tem grandes nomes aí também já utilizando ou em conversas para utilizar. E, por fim, tem a nossa vertical de desenvolvedores. Então, basicamente, como é que a gente vai desenvolvendo uma plataforma para dar mais facilidade para que desenvolvedores criem aplicações on-chain para que, de fato, a gente tenha milhares, milhões de desenvolvedores criando aplicações que ajudem a trazer 1 bilhão de pessoas on-chain. Um exemplo disso é a própria Base, que é a nossa rede em Ethereum Layer 2, lançada no ano passado, mas acho que entra dentro desse contexto.
Sim. Isso inclusive era uma coisa que eu gostaria de comentar, o que vocês esperam da Base, né? Como Layer 2 da Ethereum, quais são os seus principais objetivos e qual é a missão dessa nova layer que vocês estão criando, né, que vocês criaram? Bom, eu acho um ponto e até ajuda. Então, quando a gente já começa um pouco para mais adiante em casos de usos mais avançados, assim. Sim, E a gente acredita que o on-chain é o novo online. Então, acho que é um próximo capítulo de uma internet mais justa, mais acessível, mais eficiente, mais transparente, né? Então, a bem Base interessante. ela foi incubada dentro da Coinbase, foi lançada em agosto do ano passado para servir como essa porta de entrada segura para a Coinbase, para os produtos on-chain da Coinbase, e que também sirva também aí como um ecossistema aberto para os desenvolvedores que eu estava falando possam construir soluções em cima disso. Então, o nosso grande objetivo é criar aí uma rede que seja segura, baixo custo, que seja fácil para o desenvolvedor poder construir em cima de Ethereum Layer 2 e que possibilite então essa entrada de milhões de desenvolvedores on-chain. Então, dentro disso também, então acho que uma analogia que vale a pena fazer, então a internet e o telefone, elas fizeram aí a informação muito mais acessível para todo mundo, né? E foi um salto fundamental aí para a nossa geração em termos de crescimento, acesso a Sim, dados e conectividade, né? Então, cripto quer trazer muito mais liberdade econômica, mas o grande salto aqui vem através de permitir que a propriedade ela seja distribuída através de ferramentas digitais, e eu acho que daí que entra o on-chain e a Base visa possibilitar isso. Então, acho que esse é o grande avanço que a gente quer trabalhar, e então a gente quer, de fato, criar essa infraestrutura para que a infraestrutura de pagamento ela aconteça em menos de um segundo, menos de um centavo, de fato que a gente consiga ter uma solução escalável on-chain que ganhe muita adoção globalmente. Então, acho que esse é um pouco do caminho que a gente está seguindo para que a Base, de fato, seja essa conexão da experiência on-chain dos desenvolvedores com os usuários da Coinbase e para quem mais eles queiram aplicar e trazer utilidade. Então, é algo também que a gente tem olhado aqui no Brasil, a gente está começando a se aproximar mais de desenvolvedores, que o Brasil tem, acho que um polo de talento muito importante e a gente acredita também que a gente possa estar desenvolvendo também esse crescimento de base a partir de uma base de talento aqui no Brasil. maravilha. E a Coinbase, ela reportou uma receita bruta de 3 bilhões, né, de dólares o ano passado. E qual é hoje o market cap total da Coinbase e quantos tokens ou quantos ativos estão listados hoje? Boa, acho que mais recentemente, a market cap da empresa, tá, acho que a última vez que eu vi está próximo aí a 60 bilhões de dólares. E acho que isso a gente não tem tanto essa cultura dentro da empresa de ficar olhando dia a dia, semana a semana, a gente tem muito mais essa visão de longo prazo, né? A gente está construindo Uhum. algo que que a gente acredita que a Coinbase é uma empresa geracional, que tem uma missão de longo prazo. A gente começou com um produto de trade, que possibilita fazer essas compras e vendas de cripto através da nossa exchange, nosso aplicativo de retail. A gente está avançando para um cenário em que a gente possa oferecer soluções mais avançadas de finanças através de cripto. Eu acho que tem um caminho longo para percorrer e tem essa visão ainda mais de futuro, que é como a gente fazer o on-chain ser um novo online. Eu acho que todo o caminho de Base entra dentro disso. Então, uma visão de Sim. longo prazo que a gente tem, mas eu acho que a gente tem ido passo a passo, cumprindo bem as etapas necessárias para chegar aí dentro dessa construção, que é uma construção de alguns anos, com certeza. Hoje, indo para outra parte da sua pergunta, hoje a gente tem mais de 200 ativos listados na Coinbase, acho mais de 250 ativos, e aqui no Uhum. Brasil a gente tem os mesmos ativos listados nos Estados Unidos. Então, Ah, a experiência é bem parecida e também, como você trouxe, a gente tem um pouco dessa visão de que tem diferentes formas de a gente ajudar e promover o crescimento de cripto, seja através de retail, seja através dessa nossa parte mais institucional,
que eu Isso. comentei um pouquinho, seja no ETF, com os produtos institucionais que trazem blockchain e cripto para os grandes players financeiros, ou seja, através também de permitir mais ferramentas para desenvolvedores criarem aplicações on-chain e evoluir também todo esse outro capítulo também de inovação. Então, muito mais por vir. Acho que do ano de 2024 a gente espera um crescimento importante também do nosso negócio no Brasil, mas acho que como um todo no mundo. Mais clareza regulatória também, acho que isso é muito bem-vindo. De novo, o Brasil está nesse caminho de um avanço regulatório e que o Brasil possa, de fato, seguir tendo aí um papel-chave dentro da evolução dentro dessa indústria, em vários aspectos, né? Seja em adoção, a gente conseguindo criar aqui um mercado que se torne cada vez mais relevante também para a empresa. Eu acho que um exemplo para o mundo dentro de uma economia tokenizada. Com certeza. E agora voltando para o aspecto Brasil, né, qual é o público-alvo principal? Lógico que dá para a gente mirar em todos os públicos, né? Mas acredito que tem que ter um público específico que vocês estão mirando e crescendo para crescer no Brasil. O principal objetivo de vocês hoje vai ser retail ou vai ser institucional? Nosso grande foco no Brasil hoje é em retail. A gente enxerga que tem uma oportunidade imensa, de novo, voltando para os grandes números do Brasil, né? Então a gente vê 200 milhões mais de 200 milhões de habitantes, população jovem que está acostumada a trabalhar com tecnologia. Então a gente vê aqui um mercado para o Brasil que tem uma composição muito interessante. Porque se a gente tem uma missão dentro da empresa de chegar a 1 bilhão de usuários no mundo, um mercado como o Brasil é fundamental, né? Então a gente conseguir com que mais e mais pessoas iniciem a sua jornada cripto através da Coinbase e dos nossos produtos, isso para a gente é fundamental, porque a gente precisa de fato ter uma presença muito representativa aqui no Brasil, um mercado tão grande, para poder de novo chegar lá que o Brasil contribua para alguns desses milhões de usuários que vai nos aproximando a esse 1 bi, que é o nosso grande sonho. E fora Hoje isso, vocês estão em quantos? a Coinbase hoje tem em torno de 100 milhões de usuários no mundo. Então acho que tem um caminho ainda longo pela frente e por isso também que mercados grandes como o Brasil tem um papel fundamental. E fora isso, acho que aqui também a gente quer estar sempre olhando para esses usuários que estão iniciando a sua jornada em cripto, que possam encontrar aqui uma fonte de conhecimento sobre a tecnologia, um produto fácil de navegar, e à medida que essa pessoa vai evoluindo, vão tendo soluções para elas, seja de staking, a gente tem um produto também que é o nosso modo avançado, para aqueles usuários que já são mais sofisticados, poder ter acesso ao order book global da Coinbase. Então hoje a gente tem um order book, então não é um order book específico de um país, então tem um nível de liquidez e de eficiência de preço que só uma exchange do nosso tamanho consegue oferecer e que acaba sendo um grande benefício para os usuários mais avançados também. Fábio, falando um pouco de você agora, o que é liberdade financeira para você? Liberdade financeira como um todo, acho que tem diferentes aspectos também, né? A gente vive num país que tem muita eficiência na forma que a gente trabalha esse sistema financeiro. Mas acho que liberdade financeira é poder ter uma pessoa em qualquer lugar do mundo que ela vai ter acesso a um produto financeiro a um custo justo e competitivo de mercado. Então vamos pensar assim que tem países no mundo que têm taxas altíssimas de juros, de empréstimo, e que as pessoas que estão num país como esse, elas têm a opção de poder empreender, realizar seus sonhos, ir atrás dos seus objetivos muito mais limitadas pelas restrições desse contexto econômico que elas estão. Então eu consigo, acho que para mim, liberdade financeira é poder, através de tecnologia, poder oferecer produtos financeiros que permitem às pessoas, de uma maneira mais eficiente, realizar os seus sonhos onde quer que elas estejam. Isso pode ser no Brasil, pode ser na Argentina, pode ser na Nigéria, eventualmente, pode ser onde for, mas poder, através da tecnologia, ter produtos que sejam descentralizados, eficientes, a um custo justo para o risco daquela operação, para essas pessoas irem atrás dos seus sonhos sem depender necessariamente, acho que da influência do contexto onde elas estão inseridas. Então, acho que esse é algo muito importante e é um pouco desse
desse tipo de produto que a gente gostaria de construir ao longo dos anos para os usuários do mundo. Bem legal. E falando um pouco da sua história, né? Quais foram, assim, qual foi a sua maior derrota e como que você conseguiu superar ela? Hoje você está numa posição que eu acho que é uma das principais posições no mundo cripto, que está liderando aí o mercado no Brasil, como você também disse, no Canadá, com relação à Coinbase, né? E como provavelmente você deve ter sofrido alguma derrota na sua vida. Como que você fez para superar ela? Acho que uma ótima pergunta. Acho que ao longo da nossa trajetória a gente vai tendo vitórias e derrotas constantes aí também. E eu não vou dizer uma derrota, mas eu acho que talvez uma lição, acho que um próprio exemplo, assim, eu acho que mesmo eu na minha jornada como alguém que estava iniciando num caminho dentro da indústria cripto, que não tinha a experiência de, de navegar assim sobre esses altos e baixos dos ciclos de bull e bear market, logo que eu entrei dentro da Coinbase, iniciou um bear market bem forte assim, também. Então, não digo que foi uma derrota, mas foi um grande alinhamento de expectativa para quem estava entrando dentro de uma indústria, cheio de ideias de coisas que gostaria de fazer, mas dentro de um cenário mais amplo e macro, que limitava muitas coisas, né? De um mercado de preços caindo, menor volatilidade. Então, para mim, a grande lição de passar por um ciclo como esse é muito mais da importância da paciência, da resiliência, de poder entender de que as coisas têm seu tempo, de que nada supera também aí o trabalho árduo de ficar construindo uma solução que vai endereçar o problema do usuário, para que na hora Sim. certa, com o produto certo e no contexto certo, as coisas encontrem aí o seu caminho. E é um pouco do que a gente fez aqui também dentro da Coinbase na América Latina, no Brasil, em que a gente usou esse ciclo de bear market para construir um produto muito bom. Embora não fosse naquele contexto com o crescimento que a gente gostaria, porque o mercado estava muito para baixo e muito conservador, mas nos deu aí a condição de focar nas coisas certas do produto, para que nesse momento que a gente começa a ver uma retomada, a gente está preparado para oferecer a melhor experiência para os usuários aqui no Brasil. Então, acho que esse, para mim, foi um grande aprendizado aí também de perseverança e de resiliência e de foco na construção, que, para mim, eu acho que serviu acho que de uma lição aí para a carreira e para os próximos Sim. anos. Eu digo que o bear market é um grande professor de paciência. Você sabe que o bull ele vai vir, mas você tem que estar sempre com o pé no chão e esperando e construindo durante esse tempo, né? Você tem que estar ali sempre buildando alguma coisa o grande benefício é que as empresas que sobrevivem ao bear market as que mais vão conseguir construir durante o bull market. Né? Se ela conseguiu resistir e crescer durante esse tempo, é porque ela vai conseguir também se superar quando vier o bull. E pensando agora na Coinbase e você nesse cargo da Coinbase, como você enxerga o bull market que vai acontecer aí do 2024, 25, 26, a gente espera, para o crescimento tanto da Coinbase quanto o seu próprio conhecimento, o seu próprio crescimento pessoal e profissional? A expectativa nossa ela é positiva perante o ano, né? Porque eu acho que sempre vamos botar as coisas em perspectiva, né? Quando a gente olha como é que começou o ano passado e como as coisas estão esse ano, já é um ano mais favorável para quem está envolvido dentro dessa indústria. Eu acho que o melhor, talvez aí a referência mais clara disso é a própria valorização que a gente tem visto no principal ativo, que é o Bitcoin, ao longo desse ano, não só desse ano, mas fazendo um corte desse ano. Então, acho que é um ano com uma expectativa positiva. Obviamente que a gente sempre tem que botar vários asteriscos, porque ninguém aqui sabe prever o futuro, tem muitas variáveis que jogam aqui e que podem influenciar, mas tem vários ventos favoráveis para a indústria. Acho que a aprovação de ETF foi um marco importante, como a gente falou. O cenário macro está mais favorável Avanço do que estava regulatório. no ano passado. Avanços regulatórios em vários mercados importantes, embora ainda tenha aí um ponto de interrogação no mercado americano, que é o mercado mais importante. O próprio halving vindo aí ao longo desse mês,
que é acho que aí um marco fundamental aí também, histórico, né? Por mais que difícil a gente precisar que o comportamento passado vai ser igual, mas acho que é um marco, pelo menos, de interesse Sim. sobre o principal ativo. Eu acho que tem uma série de elementos que a soma disso a gente acredita que tende a ser aí um bom ano para a indústria como um todo e para a Coinbase, que, como você trouxe, acho que foi uma empresa que soube construir bem nesse ciclo de bear market. Então a gente se tornou uma empresa ainda mais eficiente, mais disciplinadas nas nossas apostas, na nossa missão, onde a gente quer focar recursos, e a gente, ao meu ver, a gente saiu do bear market mais forte do que a gente tinha entrado. Então, acho que a gente está muito bem posicionado para poder seguir construindo esses próximos ciclos dentro da indústria. E aqui no Brasil, eu estou muito animado, porque vai ser o primeiro ciclo, assim espero, que a gente vai estar começando com um produto bem resolvido para oferecer para os usuários aqui no Brasil. Então, sem dúvida, assim, nosso time, e falo o nome de todo mundo, a gente está muito, muito animado com as possibilidades de poder construir esse capítulo aqui no país. Bem legal. Bem legal. Acho que o Brasil tem super a absorver esse mercado que vocês vão trazer, nessa posição que vocês têm mundialmente. E eu tô bem animado também. Eu tô bem animado com 2024, 2025, tanto no aspecto regulatório, acho que vai vir muita novidade. A gente tenta prever um pouco o que vai acontecer, né? Acho que até a gente vai ter uma legislação, no caso, uma regulação até o final do ano aí pelo Banco Central, e a gente provavelmente vai ter uma próxima consulta pública também, assim que tiver o draft ali. Eu acho que a Coinbase também provavelmente vai participar, né? No aspecto geral, assim, também estou bem animado. Eu queria deixar aqui meu agradecimento, Fábio, por ter aceitado o convite, e agradecimento também pela Coinbase. Foi um papo super legal. Acho que a maioria das pessoas, ou 100% do público, vai gostar bastante de saber qual é a posição da Coinbase, né? O que vocês estão esperando pro mercado brasileiro. E como última pergunta, antes de passar pro final mesmo, assim, qual que é o seu hobby preferido? O que você gosta de fazer no seu tempo vago? Se tiver, né? No mercado cripto é meio difícil fazer essa pergunta. No mercado cripto é difícil. Eu vou falar assim, fora ver assuntos e ler temas cripto e a podcast. Até vou aproveitar, vou deixar uma dica de livro enquanto isso, que é um livro que eu estou lendo, que eu até acho que estou gostando muito e acho que para todo mundo interessado, não é novidade, mas foi lançado recentemente um novo livro do Chris Dixon. Eu acho uma ótima leitura, acho que meio que essencial para todo mundo que está interessado em cripto e querendo aprofundar mais as possibilidades dessa tecnologia. Digo isso porque ler é um hobby que eu tenho e me ocupa um tempo, mas acho que esse é uma ótima dica de livro específico dentro da nossa indústria. Então, acho que esse é um grande tema de interesse meu. Segundo, coisas mais aleatórias, assim, eu acho que eu ainda pai de um menino aí de menos de 2 anos me ocupa muito tempo, então interagir, brincar aí também com o Pedro talvez aí o meu principal hobby. E por fim, se sobra um tempinho também, acho que surfar é algo que eu gosto de fazer, tenho feito menos do que gostaria, mas é uma área de prazer aí para mim. Então acho que vou botar esses 3 grandes temas. Legal, muito obrigado por ter aceitado o convite. São hobbies muito legais. Infelizmente eu não surfo, mas já tinha comentado até com outras pessoas que é uma coisa que eu gostaria de aprender para o futuro. E é isso, a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado de novo, muito obrigado, Fábio e Coinbase. Obrigado. Valeu, gente. Se subscreve no canal, deixa seu like e até a próxima.